Bom dia! Bom dia, Periscopers! Seja bem-vindo, domingão aqui, bem-vindo você também na reprise. Vamos falar de uma historinha boa aqui que pode ajudar você? Legal! Tem pessoal já entrando aí, obrigada. Pessoal, vamos compartilhar para a gente começar rapidinho aqui, entrar mais um pouquinho de pessoas e aí a gente já começa aqui. Falar dessa ideia. Dá um oi aí, deixa eu ver quem é que tá aí. Dá um bom dia. Ralph. Oi, Ralph. Gilson. Delphi. Gustavo. Marcos. Lu Santos. Legal. Opa. Pessoal, pode compartilhar aí pra gente começar. Roseli. Muito bom, muito bom. Magero. Oi, querida. Oi, Lu, tudo bom? Pessoal, sigam a Lu aqui, que incrível o trabalho dela. Ela é coach financeira. Quem tem filho, então, tem que seguir, que ela tem um programa chamado Filhos Prósperos. E vai ajudar você a dar educação financeira para o seu filho. Legal. Estou um pouquinho afastada aí do Periscope, uma semana de planejamento, muito trabalho. Mas a gente adora o Periscope, a gente vira e mexe, dá uma sumida e volta para cá. É o seguinte, eu coloquei aí no título uma expressão que é até ruim traduzir literalmente, porque ela não tem uma tradução tão boa, mas eu vou explicar para vocês o que é e vou falar como que vocês podem aplicar na vida de vocês. Alguém já ouviu falar da expressão fake it until you make it? Coloca aí para mim. Tem até uma TED Talks, que fala disso, né? Aquelas palestras famosas do TED Talks. E isso aí serve para muita gente que está querendo começar no marketing digital, nos vídeos, está querendo desenvolver uma habilidade nova de forma geral, tá? Legal. Então, o que é o fake until you make it, tá? Se a gente fosse traduzir, seria o quê? Finja, né? Até você conseguir. E aí tem que ter muito cuidado para não ter má interpretação aqui, né? Porque a palavra fake it, em inglês, quando você traduz, boa tarde, Camila. Parece que você está falando de alguma coisa que não seja autêntico, né? Mas não é nesse sentido, exatamente. Fake until you make it é uma expressão que visa estimular você a praticar algo, né? Mesmo que você não seja bom, mesmo que você não esteja confortável com aquilo, e que você use algumas técnicas para você parecer em vez de ser, ainda no início. Por quê? Porque com a prática você vai ser, em vez de só aparecer. Então, haja como se você já fosse. Por aí, parecido. É um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente, mas pode ser uma excelente tradução. Obrigada. E aí, tem uma TED de uma psicóloga americana, muito famosa, uma das mais vistas, em que ela fala das power poses, as poses que você faz no corpo, a linguagem corporal que te empoderam, né? Então ela faz uma diferença e eles estudaram muito isso, a linguagem corporal, como ela molda os resultados que você tem. Então ela mostra vários experimentos que foram feitos por questões de minutos com pessoas que foram passar por uma entrevista de emprego, né? E aquelas pessoas que estavam em posições mais empoderadas, ou seja, postura ereta, peito aberto, algumas até mão para cima com aquela pose imitando super-homem, Mulher Maravilha, que você põe o braço assim na cintura. Então, eles submeteram as pessoas a esses exercícios de power poses, né? E às vezes 2, 3 minutos que as pessoas faziam isso antes de serem submetidas a uma situação em que elas ficariam nervosas ou que elas estariam sendo avaliadas, isso fazia muita diferença. E por que eles criaram essas power poses, né? Porque você verifica nas pessoas bem-sucedidas no mundo, tem fotos lá da Oprah, do Mick Jagger, de pessoas, os presidentes, né, Obama, e você começa a observar a linguagem corporal dessas pessoas bem-sucedidas e como isso está integrado, o corpo e a mente, a maneira como as pessoas se movimentam, como elas gesticulam, como elas se comunicam. Então, o Power Poses foi criado para isso. E aí, ela conta uma história
que essa Power Pose é uma técnica que ajuda você a agir como se você já fosse, né? Ajuda você, apesar de não estar 100% confortável, por exemplo, se você é uma pessoa tímida ou se você é uma pessoa nervosa, mas você não pode passar aquele nervosismo naquele momento, porque é uma situação que é muito importante para você, muito decisiva para você conquistar um contrato, ou para você conquistar um trabalho, ou para você, por exemplo, estar aqui no Periscope e você quer começar e o início dá muito nervoso, ou você quer gravar um vídeo. Então ela fala desses hábitos, dessas coisas que você, mesmo não sendo naturais em você, que você tem que começar a desenvolver. E uma delas é essa postura. Exatamente. Uma delas é essa postura quando você está em público, quando você está com outras pessoas. E aí o que ela diz? Por que é o fake until you make it? Porque com esse hábito e com essas técnicas, você realmente, uma hora você vai conseguir fazer. Então não é uma questão de ser autêntico ou não autêntico. A gente não está discutindo aqui a questão do fingimento, da falta de autenticidade, porque isso não é bom para ninguém, né, na vida. Não é você ser uma pessoa dissimulada, não é você ser um farsante, né? É você utilizar os recursos que você tem na vida, e um deles é estudar essas coisas, um deles é entender essas técnicas de linguagem corporal, para que isso afete diretamente a sua mente no momento em que você está numa situação que você precisa disso, e que isso faça você conquistar seus objetivos, né? Melhorar seus resultados, melhorar seu desempenho. Então a timidez é um exemplo clássico, né? Ela fala, por exemplo, que ela dava aula em MBA de negócios, aqueles MBAs assim nos Estados Unidos, que só são pessoas assim que é muito difícil entrar, que você tem que ter altas notas e depois é difícil você até passar, porque você tem que ter avaliações que contam não só a parte de conteúdo, mas conta também a sua participação em sala de aula. Então ela lembra de uma menina, ela fala dessa menina que é muito inteligente, que é uma menina que ela estava percebendo que a menina não ia conseguir ter avaliação, a nota suficiente para ela passar até o final. Uma história dessa, parecida com isso. Se vocês assistirem o TED, tem legenda em português, vocês vão pegar a história direitinho, tá? Eu já assisti 2 vezes esse TED. E aí ela fala que ela percebeu que a menina, apesar de muito inteligente, ela nunca levantava a mão. Ela não participava, ela não fazia o que ela tinha que fazer para concluir o MBA lá do negócio e ter a certificação. Ela ficava o tempo inteiro assim, na cadeira, era muito tímida e tal. E aí ela era muito insegura, né? Não tinha autoconfiança. E aí ela conta que ela teve que chamar essa menina e eles aplicaram, e ela conversou e foi meio que uma tutora dessa menina em relação a essa questão de aumentar o seu empoderamento com essas técnicas. E que a menina não estava confortável, né? E ela justificava, o nome da autora é uma psicóloga loura que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas o nome do TED é Your Body Language Shapes Who You Are, né? A sua linguagem corporal molda quem você é. E isso é muito importante para negócios, para marketing digital, para você gerar conteúdo nas mídias sociais. Por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque muita gente alega, né? Sou tímida, sou travada, não consigo fazer, e às vezes está louca para fazer, mas tem essa questão muito forte de comunicação, tá? Exatamente, Amy, é a Amy, exatamente, só que eu acho que é Amy com A, tá? Amy com A. E aí, voltando aqui, ela foi uma tutora pessoal, porque a história da menina tinha uma similaridade com uma história dela, né? Ela conta que ela teve um problema de saúde, que ela demorou muito para ganhar autoconfiança, e que nem ela acreditava que seria possível ela chegar na posição que ela chegou em Harvard, né? Que ela recuperou todo esse problema de saúde e tudo. E aí, o incômodo da menina... tá bom. O incômodo da menina era que assim, mas por que eu vou fingir algo que eu não sou, né? Só para conseguir. E ela tinha essa questão, por que eu vou fingir algo que eu não sou? Tudo bem que eu consiga lá parecer uma pessoa de sucesso, parecer uma pessoa empoderada, levantar a mão,
participar, me comunicar e tal. E aí no final, ela fala que o grande barato de você se submeter a essa disciplina e essa nova linguagem corporal é que você vai fingir ser uma pessoa daquela maneira por um tempo só. Porque em vez de você fingir para ser, você vai fingir até você se tornar. Certo? Então, isso que é mais interessante, é que o fake until you make it se torna fake until you become. Que quer dizer o quê? Finja até você se tornar aquela pessoa que você quer ser, que você se tornar a pessoa que você precisa ser para atingir os seus objetivos. Então não tem nada de errado nisso, é uma questão de transformação pessoal. E aí a partir desse momento, o incômodo da menina passou, os resultados e tudo que ela precisava, porque no fundo ela estava ali para concluir aquele MBA de negócios, para concluir uma jornada que ela começou, porque se não fosse importante para ela, ela não estaria ali, né? Uma coisa que foi tão difícil entrar e que você vai se entregar e deixar de concluir ou de atingir um objetivo ou chegar no final porque você não está conseguindo desenvolver uma nova habilidade ou porque você não está conseguindo preencher alguns pré-requisitos que você pode trabalhar com o controle da mente, com o controle do corpo. E quando isso não é muito natural para você, existem técnicas que te ajudam. Então, esse é o convite do fake it until you make it, né? É você agir como se você já fosse, porque isso vai ajudá-lo a se tornar aquela pessoa. Então, você não vai ser uma pessoa fabricada que você está fazendo um esforço gigantesco para ser aquilo a vida toda. Não, porque aquilo vai, aos poucos, se incorporar e o que tiver que se incorporar a você vai se incorporar, vai acontecer, né? Então, essa é a grande sacada do fake until you make it, porque se você se sujeita por um tempo a fazer isso, ainda que de uma forma um pouco mecânica, ainda que de uma forma não natural, mas que você se controla, que você tem controle emocional e que você treina, né? Você tem que treinar para entrar numa reunião, mesmo que você esteja nervosa de passar uma insegurança para alguém. Se você quer começar um processo de coaching e aquilo é muito importante para você, como eu conheço muitos coaches que fazem formação de coaching e são tão inseguros que eles nunca atendem, que eles nunca cobram, que eles nunca iniciam, né? Que eles nunca entram em campo. E o que eu tenho para dizer para vocês é, não se incomode de você achar que você está muito nervoso na frente daquela cliente, que você é uma pessoa muito insegura e que você é uma farsa, né? Porque o que acontece é que a gente começa a viver aquele outro fenômeno que se chama síndrome do impostor. Eu sou uma farsa, eu não sou digno de estar aqui, de conquistar esse cliente, eu não sou digno de atender esse cliente como coach, porque eu ainda me sinto uma coach insegura. E aí você vai ficar a vida toda aí fazendo coisa de graça, nunca vai ver um retorno financeiro do seu trabalho e você está dando um comando para o seu cérebro de que você não é capaz de se controlar, que você não é capaz de aprender. Então, utilize as técnicas, por mais que você se ache no início que você está fingindo alguma coisa, um comportamento, mas na verdade você não está fingindo, você está se controlando, porque aquilo vai levar você a se tornar aquela pessoa mais segura, mais autoconfiante. Então é basicamente isso. Se você treina, se você pratica, o fake it until you make it é rapidinho, mais rápido é possível, de acordo com a sua consistência, vai se tornar o fake it until you become. É só fazer essa ressignificação aí para quem tem algum conflito em relação a isso. Exatamente, exatamente. Então é isso, fica a dica aqui de domingo, uma coisa assim mais geral. Domingo eu gosto de trazer um tema mais leve. No final, exatamente, tem um toque pessoal nessa transformação, exatamente. Então isso é muito para as pessoas que deixam recado para mim, como eu gostaria de estar compartilhando meu conteúdo. Faço sim. Principalmente aos domingos eu sempre trago um tema assim, mais de desenvolvimento pessoal, compartilho coisas que eu estou assistindo, que eu estou lendo, que eu estou aprendendo. Então,
Os TEDs são uma fonte riquíssima, gente. Assim, tirem um domingo, um dia e escolham lá os TEDs mais vistos, comecem pelos mais vistos, vocês vão aprender muito, assim. E tudo que está lá é passado de forma concisa, em 15 minutos, mas com muito embasamento, né? Com muito teste, com muita pesquisa, com muito embasamento científico. E além de se tornar um ótimo conteúdo para depois a gente também juntar com uma experiência pessoal nossa ou de algum cliente nosso, trazer para o nosso contexto. Então veja bem que eu estou pegando a história dessa TED e estou trazendo para o meu contexto, que é o quê? Ajudar as pessoas com as dores que elas têm, as pessoas que me seguem. Anthony Robbins é maravilhoso, é Desperte o Gigante, né, interior que existe em você, esse é o maior, o grossão dele. E agora ele está no documentário do Netflix, né, só se fala em Anthony Robbins essa semana, muita gente escrevendo artigos sobre isso, né, como ele o principal dele são as intervenções, como que ele ajuda as pessoas a vencerem o medo. Então, incrível, Tony Robbins, eu amo todos esses caras, assim, eu acho que eles, por mais que algumas pessoas critiquem, de, parece seita, parece fanatismo, parece igreja universal, não importa, o que importa é que se você extrair algo de bom e aquilo estiver te trazendo uma transformação pessoal, estiver te ajudando a caminhar para frente, dar alguns passos no seu objetivo, cara, abraça essa autoajuda, abraça essa motivação, porque ela tá te fazendo ser uma pessoa mais produtiva, mais feliz e caminhando em direção aonde você quer. Então eu sou uma pessoa com abaixo ao preconceito, sabe? Eu acho que as pessoas muito céticas perdem muita coisa, porque o cético de verdade não é aquela pessoa que fica só na resistência. Ser cético é diferente de ser resistente. O cético é uma pessoa que vai olhar, estudar, avaliar alguma coisa que está acontecendo de uma forma crítica, analítica, com senso crítico, para não se deixar enganar por pessoas sem integridade. Então isso é muito bom, você ter o seu radar cético acionado, né? Mas ele passa a ser uma outra coisa que não é ceticismo, né? É resistência e até, em algum caso, estupidez, assim, de pessoas que criticam sem saber, que criticam sem ir lá ver, sem assistir, sem ser curiosos. Então eu falo muito isso, seja um cético, porém um cético muito curioso, que quer ver e tirar as suas próprias conclusões, tá bom? E estava falando da TED por isso, porque tem muito conhecimento ali disponível para o mundo, né? O TED é isso, Ideas Worth Spread. São ideias fantásticas, pesquisas e coisas incríveis que espalhadas pelo mundo, com milhões de visualizações. Então, hoje você tem acesso a essa informação de graça. Várias TEDs, várias, tem muitas. Essa é uma das mais vistas, agora eu lembrei o nome dela, chama Amy Cunning. E essa psicóloga de Harvard que fala das power poses, da linguagem corporal, interferindo diretamente nos seus resultados, né? Porque existe uma via de mão dupla entre o seu corpo e a sua mente. É totalmente interligado. A TED, YouTube, né? Tem um canal do TED. Você pode assistir na sua televisão, você pode assistir na internet e assim, só isso já dá para você desdobrar, trazer para o seu contexto do que você faz, fazer uma associação e você gerar vários conteúdos, contribuições, artigos, vídeos, periscopes, o que você quiser. Então eu lembrei muito do Power Poses, eu usei o Power Poses em palestras, porque eu sei que tem muita gente que quer estar no palco e não consegue estar no palco, mas gostaria. Se você não gostaria, é uma outra coisa, mas se você tem muita vontade, né, de compartilhar seu conteúdo, se você tem muita vontade de fazer periscope, se você quer muito ser uma pessoa que quer começar a fazer vídeos e nunca você vai estar super tranquilo, super bem, a menos que você já seja uma pessoa treinada, assim, um ator, uma atriz, para fazer o seu primeiro vídeo, para fazer eu sei que o primeiro periscope dá uma ataque cardíaco, várias clientes minhas já fizeram, coração na boca, mas aí depois você fala com a pessoa, ela fala, meu Deus, foi horrível, você viu, eu estava nervosa, as pessoas devem ter visto que eu tava... E aí você vê, parecia assim que a pessoa fazia aquilo de forma corriqueira. Por quê? Porque ela estava controlada emocionalmente. Aí a gente fala assim, olha, você estava nervosa, só você que percebeu, porque a gente que estava aqui do outro lado não percebeu. Então a gente nós mesmos temos essa autocrítica muito forte. O nosso juiz interno,
que está sentindo as emoções no corpo, você vai estar sentindo as emoções no corpo, né? Mas se você treinar, praticar, igualzinho quando você vai fazer vestibular. Então, assim, tem vários momentos na vida que a gente passa por isso. Se a gente não tiver esse controle e desenvolver esse fake until you make it, a gente vai deixar muito projeto para trás, a gente vai deixar muito desejo pelo caminho, pela gaveta. Se você não tiver coragem de ir lá falar com uma menina que você está apaixonada, né? É melhor você se arrepender e ouvir um não do que passar a vida sem nunca saber se aquilo teria sido o amor da sua vida e uma história linda. Porque você é uma pessoa que não consegue colocar em prática o seu fake it until you make it. E depois fake it until you become. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live aqui e um beijo para vocês. Bom domingo!